Bom, primeiro de 3 painéis que teremos agora no período da tarde, eólica, solar, aí uma paradinha rápida para o café e depois um painel sobre biomassa. Nesse painel sobre eólica, nós temos a Elbia Silvia Ganum, da Associação Brasileira de Energia Eólica, e o Felipe Domingues, da EDP Renováveis, Brasil. Elbia, seu nome foi citado tantas vezes aqui que agora chegou o momento de você apresentar a sua defesa. E dizer por que esse negócio de vento é tão bom. Vamos combinar de 15 minutos, são 45 minutos. 15 minutos cada qual para a gente ter 15 minutos para bater um papo? Sim. Combinado. Então vamos em frente. Caso eu me empolgue, você me avisa. Ah, eu jogo água no seu chope. Então, tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer, Sérgio Fausto, pelo convite. É a segunda vez que eu venho ao Instituto. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que é a 10ª, porque eu fico tão à vontade aqui no Instituto, Pronto. encontro tantos amigos, e as discussões são tão importantes, tão relevantes. E cumprimentando aqui meu amigo Gerson Kelman, amigos de muitos tempos e ventos, né, Gerson? E de hidrologias, né? Bom, o meu papel aqui mesmo é falar sobre a energia eólica, né, essa discussão das fontes renováveis. Os painéis que tivemos anteriormente completam bastante o que a gente está discutindo, então fica bem mais fácil de falar, de apresentar. Eu prestei muita atenção nas falas aqui da mesa e na fala do presidente Fernando Henrique, vou tentar responder algumas questões. Bom, falando de desafios e oportunidades da energia eólica nesse contexto das novas renováveis, né? E, primeira coisa, é muito importante destacar quem é a Abeólica. A Abeólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica e concentra os investidores de toda a cadeia produtiva da indústria de energia eólica. Nós temos mais ou menos 100 associados, desde as empresas investidoras em energia, em parques eólicos, como é o caso da EDP Renováveis, aqui representada pelo Felipe, meu colega, e também, muito em breve, meu conselheiro lá na Abeólica. As empresas que fabricam os equipamentos eólicos, como está aqui presente a própria GE, que faz aí os aerogeradores, os cataventos, que tem um nome sofisticado de aerogerador, e também as empresas fornecedoras de serviços de engenharia. E uma coisa que a gente tem muito orgulho, Sérgio, que é as empresas que fornecem os equipamentos para os aerogeradores. Então, nós temos toda uma cadeia de fornecimento, e uma cadeia de fornecimento que nós montamos no Brasil, que nós conseguimos trazer para o Brasil. De 2013 a 2016, principalmente, até por conta da regulação e das regras de nacionalização do BNDES, nós conseguimos, neste curto espaço de tempo, fazer uma cadeia produtiva nacional. E hoje, 80% do nosso aerogerador é fabricado no Brasil. Isso traz um efeito muito grande em termos de cadeia produtiva, de geração de emprego, de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Eu estava comentando com o Jorge há pouco, que estávamos conversando com a GE, e eu comentei que a GE está trazendo a maior máquina onshore que ela já produziu e vai fazer essa máquina no Brasil. O Brasil é o primeiro mercado que a GE vai fazer essa máquina, uma máquina de 5,8 megawatts, né, Daniel? 5,4 megawatts. E já entrou nas regras de financiamento do BNDES e vai fornecer essa máquina aqui. Estou vendo aqui o Roberto, meu conselheiro da TEM, fabricante de torre. Então, nós temos toda uma cadeia de fornecedores que nós construímos neste curto espaço de tempo e que temos muito orgulho disso. E o nosso papel é justamente fazer com que a energia eólica cresça cada vez mais no Brasil e que tenha essa capacidade de atender todo esse mercado que está crescendo. Então, é muito importante que a gente tenha a cadeia produtiva, já que conseguimos construir. É raro esse processo de nacionalização, é raro, é difícil, e, em muitas situações, não é recomendável. Mas, no momento em que fizemos esse processo, e o resultado que adquirimos é um bom resultado.
trouxe uma menção aí, apesar das crises, apesar de tudo, o crescimento do setor de energia no Brasil, de renováveis, está indo muito bem e nós estamos ganhando até prêmios lá fora, né? Recentemente, eu recebi um prêmio de instituições que envolvem 25 ministérios internacionais, mais a Agência Internacional de Energia, a liderança feminina de fonte renovável global. E eu trago isso porque um dos objetivos da ODS, que é da inclusão, a discussão de gênero, eu sou muito cobrada por ser uma mulher que falo de energia e, às vezes, em muitas situações, hoje eu já fiz a conta, a única mulher painelista, né? E essa busca de incentivar as mulheres, as jovens mulheres, as mulheres que estão no mercado de trabalho, para virem para o setor de renováveis, porque é um setor muito interessante, muito parecido com a gente, criativo, moderno. Falando desculpa te interromper, mas falando em mulheres para o mercado de trabalho, eu diria que as mulheres também podem se sentar. Vocês não precisam ficar sentar nas cadeiras aqui na frente, não precisam ficar sentadinhas em uma coisa. Está vazio aqui, eu acho que não tem problema. Está havendo aí tem um rodízio. Uma realocação. Então, a gente pode chamar as moças. Desculpa. Não, mas bem lembrado, Sérgio. Muito bom. Bom, mas agora vamos falar da trajetória da energia eólica no Brasil. A eólica é relativamente nova no Brasil. O Elvio mencionou, o primeiro leilão competitivo de eólica aconteceu em 2009 e foi realmente de lá para cá que a eólica cresceu muito no Brasil. Veja, em 2012, nós ocupávamos a 15ª posição em termos de capacidade instalada. Nós tínhamos mais ou menos 2 gigawatts de capacidade instalada. E hoje, 2019, nós já estamos no 8º lugar. Nós somos a 8ª economia em capacidade instalada de eólica. E nós estamos sempre permeando entre o 4º e 5º lugar do país que mais investe em energia eólica. Então, às vezes, você olha os dados da macroeconomia do Brasil, o país não está crescendo, mas a indústria eólica está crescendo, está investindo, crescendo cerca de 2 gigawatts ano, e aí gerando emprego. Para cada 2 gigawatts, são 30 mil postos de trabalho que a gente está gerando, e investimento da ordem de 15 bilhões de reais. Essa é a indústria eólica no Brasil. Bom, e aí a gente pode fazer um histórico, uma linha do tempo, de como que começou essa coisa da eólica no Brasil. Primeiro, a gente teve uma turbina experimental lá em 1992. E isso foi em Fernando de Noronha. Aí, em 97, a gente fez um convênio com o FAI, já pensando em eólica, ICMS, tentando trazer a indústria. Mas, naquela época, ainda era muito caro. Em 2002, foi criado o Proinfa e foi criada a Beólica. E aqui tem um papel interessante, Gerson, que é nós que trabalhamos lá no Comitê de Gestão da Crise, lá no grupo do Pedro Parente, que o presidente Fernando Henrique mencionou. Eu estava pela Fazenda, o Gerson estava pela ANA, e ali a gente passou uma lei importante, que era a chamada Lei do Acordo Geral do Setor, a Lei 10.438. E, quando estávamos negociando essa lei no Congresso, e lá no Congresso entram muitas propostas, muitas emendas, entrou essa proposta de criar o Proinfa, o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia. E daí o conceito de alternativa, que você disse, não faz o menor sentido. Mas imagina, lá em 2002, o Brasil era totalmente hidrotérmico. Qualquer coisa que viesse diferente era alternativo, era um bicho esquisito, talvez, né? Mas o conceito alternativo ele vale muito mais para a Europa, para os países que investiram em renováveis, solar, eólica, foram eles que investiram em tecnologia, porque era alternativa ao combustível fóssil. O Brasil não estava buscando alternativa ao combustível fóssil. Nós tínhamos muitas hidrelétricas, temos algumas ainda para serem aproveitadas. Então, a gente não tinha muito essa ideia da alternativa, mas ficou dessa forma, fizemos o Proinfa, e ele foi uma base muito importante para que o Brasil viesse a conhecer a geração de energia a partir do vento. Que coisa é essa, esse tal de eólica, de catavento? Perguntávamos nós nos corredores, né, do Ministério da Fazenda e Minas e Energia. Em 2004, eu estava na Fazenda em 2002, em 2004 eu já estava no Minas e Energia, quando fizemos a regulamentação do novo modelo do setor elétrico, e ali também nós fizemos o primeiro leilão do Proinfa. E o que é interessante? Naquela ocasião,
a eólica custava 6 vezes mais do que uma hidrelétrica. Então, não dava para falar em grandes montantes de contratação. A gente estava vendo uma indústria que possivelmente seria muito boa no futuro, mas ali a gente tinha que ter cuidado. E no Proinfa, que contratou biomassa, PCH e eólica, a gente contratou 1,4 de eólica. Mas isso foi muito, muito suficiente para aprendermos o que é geração de energia eólica no Brasil. Naquela ocasião, a gente tinha a média de fator de capacidade eólica mundial, que era 23%. Aí nós fizemos projetos com média de 29%. Hoje, nós sabemos que a nossa média é 45% e já está saltando para 50%. Então, o Brasil tem uma vantagem comparativa com relação aos demais países do mundo, em termos de velocidade do vento, qualidade do vento e o tal fator de capacidade, que é o fator de produtividade por máquina. Então, isso é uma vantagem. O Brasil também fez leilões competitivos pela primeira vez, fez um grande leilão lá em 2004, e lá em 2009, depois que os fabricantes de eólica, o setor eólico, até por meio da Abeólica, que foi criada em 2002, procurou o governo, dizendo o seguinte, olha, os custos caíram muito, pode fazer um leilão competitivo que a gente entra. E lá em 2009, a eólica já era alguma coisa de 2 vezes mais do que a hidrelétrica, e não 6. Então, foi um aprendizado muito importante. Nós refizemos nosso Atlas Eólico. Hoje, o Atlas Eólico brasileiro que está para sair aponta 800 gigawatts de potencial eólico no Brasil. Isso é 4 vezes e meia a necessidade de energia no Brasil, da potência instalada total, somando todas as fontes. O que é interessante notar nisso? Nós temos um potencial onshore muito grande, eu digo que ele é infinito, porque a matriz precisa ser diversificada, então ele é infinito nessa perspectiva. Nós temos, segundo os fabricantes, não sou eu que digo isso, o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica, e nós vendemos energia eólica em processos competitivos. Então, nós temos todos os... E, de sobra, né, ainda complementando, nós construímos uma cadeia produtiva aqui dentro. Então, em termos de segurança, de fornecimento, a energia eólica tem muitas vantagens. Bom, passando na linha do tempo, hoje nós estamos com 15 gigawatts de capacidade instalada, hoje em 2019. Quando cheguei na Abeólica, lá em 2011, nós tínhamos 1 giga. E, então, nesse período, nós colocamos essa média aí de 2 a 3 gigawatts ano. Bom, olhando a matriz, a eólica é hoje a segunda fonte de geração de energia na matriz, é a segunda em capacidade instalada, a terceira é a biomassa. Nós vamos ficar nessa posição por um longo período, pelos números, mais ou menos até 2030, depois vem a solar, a geração distribuída. E a eólica, em termos de geração, acho que o próprio Neiva mostrou ali, ela chega, na média, a ser 13% do chamado Sistema Interligado Nacional. O que é legal para o Brasil? 83% da nossa matriz elétrica já é renovável. E a tendência é que, no futuro, ela fique mais renovável. Olhando o PDE, esse número já vai melhorar. No PDE, apresentado pelo Giovanni, lá em 2029, nós vamos ter 39,5 gigawatts de energia eólica instalada. Então, os números são realmente muito animadores. E essa matriz brasileira, né, eu estava falando da matriz elétrica, e quando eu olho em termos energéticos, o Brasil é um país 45% renovável. Os outros países do mundo não chegam, na média, a 20%. Então, a gente tem essa vantagem, nós estávamos falando de emissão, o Davi comentou bem, saiu uma matéria essa semana, o Brasil, em 2018, ficou estável em termos de emissão. Naturalmente, isso não é bom, seria bom que reduzir. É bom, mas não é ótimo. O ótimo é que reduz a emissão. Em termos de emissão global, porque a energia, o setor de energia reduziu a emissão em 5%. O uso do etanol, algumas substituições que foram feitas. Isso, sim, é um dado animador. É mais animador ainda a gente saber que tem a capacidade para fazer isso. O Brasil tem a capacidade de fazer e de cumprir esses acordos globais e contribuir em muito
para a redução do aquecimento global. Isso é fundamental. Bom, os nossos projetos estão concentrados principalmente no Nordeste, 13,2 gigawatts estão lá, e nós temos alguns projetos no Sul. Hoje, o maior estado em capacidade instalada é o Rio Grande do Norte, que já tem mais de 4 gigawatts instalado, e seguido da Bahia. E esse processo de construção, de instalação, acontece fortemente no Nordeste. O que está acontecendo recentemente é que nós estamos descobrindo novas fronteiras. Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, depois veio o Piauí, com potencial enorme, agora o Pernambuco, ou seja, o Maranhão, todos os estados do Nordeste têm uma capacidade de produção de energia eólica em grande escala. A característica da eólica é o que nós chamamos de utility scale, grande escala, diferente da característica da solar, que pode ser geração distribuída, e que foi mencionada aqui. Esse é o nosso potencial eólico, e, recentemente, foi feito um estudo do potencial offshore. Offshore é a próxima fronteira da eólica no Brasil, e, mais cedo, nós estávamos falando de adivinhações, né? Nesse processo de adivinhação, não é bom se arriscar muito, né? E aí alguém me diz, não, mas a offshore ainda está muito mais cara. Olha, não sei, já estamos estudando, preparando a regulamentação. Porque pode acontecer daqui 5, daqui 10 ou daqui 2 anos, não sei, né? Então, depende muito da tecnologia, e os custos da tecnologia têm caído bastante no mundo, tanto da solar, quanto de onshore e também de offshore. Bom, essa é a evolução da capacidade instalada no Brasil, o quanto nós estamos evoluindo. Não estamos evoluindo mais porque a economia não tem permitido, né? O PIB não tem apresentado aí bons sinais de crescimento, e o crescimento, naturalmente, da demanda depende do PIB. Mas, de qualquer forma, essa média de crescimento tem sido muito importante e satisfatória para o setor. E aqui a evolução de capacidade nova. Nós estamos também explorando um mercado novo desde 2017, que nos tornamos altamente competitivos, e aí a eólica passou a ser mais barata do que a hidrelétrica e passou a ser, na média, a fonte de energia mais barata do Brasil, dos últimos leilões. Quando eu comparo, coloco os leilões de 2014 para cá, a eólica é a fonte mais barata. Mesmo nesses últimos leilões, Sérgio, de que solar estava um pouco mais na média, a gente ainda está. Mas a gente não está competindo com o preço aqui com a solar, não, pelo seguinte: nós achamos que a matriz tem espaço para todo mundo. Tem espaço para a eólica, tem espaço para a solar, tem espaço para a geração distribuída, tem espaço para o gás natural. Nós falamos muito de transição energética lá fora, e que o gás natural é o recurso da transição. No Brasil, a gente não fala de transição, a gente fala de transformação. Porque, de certa forma, nós já somos altamente renováveis. Se o gás for utilizado para a geração de energia elétrica, vai ser por uma razão de eficiência técnica e econômica. E a palavra para o Brasil, ao invés de se discutir se é eólica, se é solar, se é biomassa, se é PCH, a palavra é o seguinte: nós vamos aproveitar todas as fontes para que a matriz seja segura, que a matriz seja complementar, mas obedecendo os princípios da eficiência técnica e econômica. Essa é a palavra-chave. E aí, para os investidores, o Felipe vai falar daqui a pouco, a palavra é competitividade. Você só precisa ser competitivo, porque não há mais espaço para se falar em subsídios neste país, nem em royalties, né? Tem projetos aí para cobrar royalties do vento e do sol, né? Bom, tecnicamente já não faz sentido, e economicamente vai matar o consumidor. Porque, apesar da gente vender eólica na média de R$100 no leilões, eu estou pagando R$850 pela energia lá na minha casa. Tudo bem, existe um mix tarifário, e esse é importante. Mas existe uma quantidade de encargos e tributos que, na minha conta, é da ordem de 44%. O consumidor não suporta mais. Então, nós temos que buscar uma tarifa eficiente. Então, temos que retirar os subsídios. Então, nessa questão de eficiência econômica, quando olhamos a matriz no futuro
e tanto os estudos da Bloomberg para 2030, quanto para 2050, os estudos recentemente apresentados pela EPF, o Giovanni tratou aqui, a eólica vai crescer 3 gigas nos próximos 10 anos por ano, por isso vamos chegar lá naquele patamar de 39,5. Aqui é a cadeia produtiva, que eu mencionei com destaque, e eu só gostaria de destacar mais um ponto que foi tocado tanto pelo Davi quanto pelo presidente Fernando Henrique, Sérgio Fausto, que é a questão do desenvolvimento econômico. A eólica, ela tem uma coisa que nos orgulha muito. Os projetos principais estão sendo desenvolvidos no Nordeste brasileiro. E nós temos várias reportagens, estamos fazendo estudos agora. Nós vamos utilizar a matriz insumo-produto para demonstrar os efeitos multiplicadores da energia eólica. Nessas regiões pouco favorecidas do ponto de vista econômico, os parques eólicos entram nessas regiões na modalidade de arrendamento e leva renda para as famílias, leva emprego para as famílias. E esse recurso com as famílias vai para as cidades, tem cobrança de ISS. Então, o efeito multiplicador da economia, da energia eólica, é algo realmente que nos deixa muito, muito felizes. E eu, que sou uma economista, que trabalho no setor de energia, no dia que eu percebi que a coisa não era só elétron, eu fiquei realmente apaixonada por esse negócio de energia eólica, né? E o Gerson me conhece há tanto tempo, vê o brilho nos meus olhos. Eu vou te dizer que boa parte, Gerson, é por conta desse efeito socioeconômico que a eólica é capaz de trazer, né? Energia limpa, renovável. O Brasil tem em abundância, é competitiva e ainda traz desenvolvimento socioeconômico. Isso, para nós, é fundamental. Eu concluo aqui a minha fala, poderia falar um pouco mais, mas questões da geração já foram tratadas aqui, e eu vou passar para o Felipe, que vai apresentar a ótica de um investidor que também nos orgulha muito. Muito obrigada.